você. Pai, abençoa a vida do pastor Anderson e que ele possa ser usado por Ti e o que vai fluir dele hoje possa ministrar os nossos corações. Nós liberamos o céu sobre esse lugar, nós liberamos a atmosfera sobre esse lugar, nós dizemos que os anjos têm liberdade aqui e que o Espírito Santo tem liberdade aqui, e que nenhuma incisão maligna para roubar a atenção ou qualquer semente que vai ser liberada prosperará, mas que a palavra do Senhor terá liberdade, pois os corações estarão prontos e o solo será fértil. Então eu quero abençoar a vida de cada pessoa com os ouvidos espirituais para ouvir e o coração espiritual para obedecer. Então, Pai, fala conosco que nós queremos receber em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, cara. Boa noite, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Eu sou muito abençoado todas as vezes que eu venho aqui. Eu fico constrangido, na verdade, com o carinho, com o cuidado com que todos nos tratam, assim, e de todos, né, de toda a equipe, com a honra a qual nós somos tratados. Minha esposa teve que voltar para casa hoje pela manhã. Meus filhos, eu tenho um filho de 17 e uma filha de 15, e nós viajamos, e é a primeira vez que eles ficam sozinhos em casa, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente confia neles, a gente estava assim, meu Deus do céu, como é que será que vai ser esse negócio, né? Será que nós vamos voltar e a casa vai estar lá ainda? Será que vai dar tudo certo, né? Mas, graças a Deus, está tudo bem, deu tudo certo. E ela deixou um abraço para vocês. Ela ficou também igualmente constrangida com o carinho, com o amor a qual vocês dedicam para a gente. Vocês não têm ideia, cara, mas ontem à noite, no nosso quarto lá do hotel, fizeram um negócio de núpcias, assim, que o pessoal daqui da igreja preparou. Nós estávamos sentados, eu e a Miriam, eu falei para ela assim, Miriam, eu nunca tive um negócio desse. Aí depois eu me dei conta, nem tu, né, porque nós dois estamos casados, se eu não tive, tu também não, né? Eu não sei porque eu estava contando para ela a novidade, né? Ela também tinha que estar sendo pela primeira vez, né? Mas enfim, nós ficamos realmente constrangidos com esse negócio do carinho, do cuidado com que a Logos tem para com a gente. Realmente, essa semente de honra, Paulo ele escreve, ele diz que quando nós honramos, nos gerado vida, né? Honra pai e mãe, será de longa vida na terra. Honra, ela é um princípio que gera vida. Então eu sei que é uma semente que vocês têm plantado e que vão colher em nome de Jesus. Nesses 4 anos de Logos, né? Ainda no início de uma jornada, mas vocês olharem ao redor e verem esse grupo de pessoas e uma quantidade de galera sendo recebida, né, para fazer parte desse corpo de Cristo, né, dessa parte do corpo de Cristo de Londrina, é algo sensacional. Eu acompanho, como o Paulo falou, já o Paulo há bastante tempo, e eu me surpreendo com ele, porque assim, eu conheci o Paulo itinerante, né, pregador itinerante, e hoje de manhã ele falava com os líderes, ele diz assim, cara, eu preciso de estar perto de pessoas, para que eles me digam quando eu mudo a minha pregação. Ele mudou, cara, e mudou muito, e eu lhe digo, mudou para melhor, assim, né, quando eu digo que mudou, eu digo, cara, o Paulo está diferente, né, tem algumas coisas diferentes, e assim, eu estou no ministério desde 90 e alguma coisa, e como pastor principal da igreja há 5 anos, é diferente, eu como pastor local, eu não fui itinerante, nunca fui itinerante, dou os meus pulinhos para lá e para cá, mas não fui itinerante, então eu vivi a igreja local o tempo inteiro, e ainda assim, quando eu me tornei pastor principal, era diferente. Agora, ser itinerante é uma coisa, ser pastor local é outra coisa. E conversando com o Paulo e com a Anne, ouvindo o coração deles, a mim me impressiona demais a maturidade com que eles têm de conseguir ver a igreja e de conseguir identificar as necessidades, as dificuldades e mais do que isso, as fortalezas que precisam ser rompidas hoje para vivermos como igreja. Eu falei na última vez que eu estive aqui, ou no último aniversário da igreja de vocês, não, no primeiro aniversário que eu tive num aniversário aqui, cara. Não, mas não foi em todo aniversário, foi tudo aniversário. É mesmo? Então, nenhum desses aniversários. Eu comentei dizendo que vocês estão realmente num ambiente saudável. E isso é importantíssimo demais. Então, falava com os líderes hoje pela manhã, o que hoje a Logos tem feito é estabelecendo fundamentos. E fundamentos sólidos e fortes,
para que possa se construir em cima disso. Então hoje vocês olham a comunidade aqui, se tem uma ideia do que se estão vivendo, já passou-se a média, por incrível que pareça, das igrejas, que a média das igrejas são de 100 pessoas, né, de grupo de congregação, é uma média que se tem. Nos Estados Unidos essa média está baixando ainda mais, né, do número per capita, né, de igrejas. Então vocês já passaram essa média, mas não é a quantidade de pessoas, e eu acho que o Paulo também não está preocupado com isso, assim como eu também não me preocupo. Todo pastor se emociona de ver a igreja cheia, mas eu não me preocupo com a quantidade de pessoas que vêm sentar conosco, eu me preocupo com a quantidade de discípulos que estão sendo formados de Jesus. Essa é a coisa mais importante. Quantos desses de fato estão se tornando discípulos de Jesus? E isso é diferente. Fazer membro de igreja é uma coisa, fazer discípulo de Jesus é outra coisa. E o que nós vemos aqui é isso, e eu queria honrá-los nesses. Eu vou pregar daqui a pouquinho e vou ser bem breve na minha pregação, em nome de Jesus. Mas o que eu queria honrá-los nesse tempo, dizendo a você que é membro aqui da Logos, você que faz parte dessa igreja, e dizer que existe uma jornada, obviamente, muito grande ainda a ser trilhada, a ser caminhada, mas vocês estão no caminho certo. Vocês estão num ambiente seguro, e eu creio que aquilo que Deus tem para a vida de vocês é algo extremamente grande. É o que o Senhor tem para mover através do ministério, da igreja, da comunidade bíblica Logos. É algo sensacional, não só para isso que vocês estão vivendo, mas para a cidade de Londrina, para o estado do Paraná. Deus vai estar movendo de forma muito preciosa. Então quero encorajá-los a sonhar junto, a crerem junto com o Senhor naquilo que Ele tem para fazer. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gálatas. Eu li esse verso uma vez que eu estive aqui, dando uma outra ênfase, pregando num outro objetivo, e eu quero só lê-lo de novo, porque ele, para mim, ele é importante no contexto da qual eu quero compartilhar com vocês hoje à noite, sobre a graça de Cristo. E essa é uma preocupação que eu tenho hoje com a igreja, para onde nós estamos indo como igreja, que rumo que nós estamos tomando como igreja. E nós somos a igreja da graça, nós vivemos o evangelho da graça. Jesus nos chamou para viver o evangelho da graça, mas que graça é essa que nós estamos vivendo? Gálatas capítulo 1, verso 6 diz assim: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo, ele escreve e diz que como, ele estava impressionado de que como aquelas pessoas que eram contemporâneas dele, que andavam com ele, conseguiram abandonar o evangelho da graça para viver um outro evangelho. Ou seja, ele afirma que o evangelho ao qual nós somos inseridos é o evangelho da graça de Cristo. O que significa isso? Qual é essa estrutura? A carta de Gálatas inteira, ele bate dizendo o seguinte: nós não podemos transformar o evangelho, que é o que vocês fizeram, Gálatas, transformando o evangelho em preceitos humanos, fazendo com que o homem se torne o centro da conexão com Deus. E isso eu falei para vocês 2 vezes atrás que eu estive aqui. O cristianismo, ele se difere das outras religiões. Enquanto que a religião, num contexto de religião, é um esforço humano de se conectar com Deus, todas as religiões, de forma geral, e me entenda, eu não estou aqui querendo ser pejorativo quando eu coloco todas as religiões, mas se você fazer uma análise, é simples uma análise, é um esforço humano de se conectar com Deus. Cristianismo é diferente. Cristianismo é o esforço divino de se conectar com o homem. É Deus que amou o mundo de tal maneira que veio ao nosso encontro, que deu o seu Filho, nós ainda estando mortos em nossos delitos e pecados. Ele veio ao nosso encontro. Cristianismo é diferente. Mas nós temos uma tendência a olhar a nossa relação com Deus, não a partir daquilo que Ele fez por nós, mas sim a partir daquilo que nós fazemos para Ele. É uma tendência natural do ser humano isso. Eu não sei porquê, mas já na época de Paulo, eles começaram a transformar o evangelho da graça em outro evangelho. E qual era esse outro evangelho? Ele segue na carta de Gálatas dizendo, e no capítulo 4 ele fala disso, ele diz, o evangelho da graça, comparando com Abraão, e Paulo falou disso ontem, né? O Paulo falou ontem, ele tem 2 filhos, Isaac e Ismael, e ele compara Ismael à lei e Isaac à graça. E a comparação que Paulo faz, se você quiser ler Gálatas, é bem curtinho, são só 6 capítulos, você vai se apaixonar. Ele coloca Ismael como sendo aquele que Abraão, na força do seu braço, tenta cumprir a promessa de Deus.
tenta alcançar o favor de Deus, tenta dizer: Senhor, beleza, eu vou te ajudar naquilo que tu quer fazer. E o evangelho da graça, ele diz, o evangelho do milagre, é o Deus que vem ao encontro dele e opera na vida dele, e transforma a vida dele e muda a sua história. O evangelho da graça, essa é a comparação que Paulo faz. E eu hoje tenho visto esses dois extremos dentro da igreja. Um extremo, esse extremo é o extremo da estrutura legalista da igreja, daquele negócio onde eu estou vivendo o evangelho de Cristo, o chamado evangelho da graça, mas ele é um evangelho muito baseado no meu esforço humano de corresponder com a expectativa de Deus. Ele passa muito pela ideia de um servo, de um trabalhador, de um empregado em uma grande empresa, que ele precisa corresponder às expectativas do chefe. Então ele trabalha duro para se relacionar. Ele é aquele cara que está aqui dentro do que hoje nós chamamos de meritocracia. Eu recebo algo se eu merecer isso. Então eu aqui me devoto a Deus, eu me esforço a Deus, na expectativa de ter crédito com Deus, para que Ele me abençoe, para que Ele então derrame a sua bênção sobre mim, e que eu me ache digno de que Ele derrame da sua unção sobre a minha vida, e que eu possa servir no ministério. Então nós nos dedicamos demais, nós trabalhamos demais, nós nos esforçamos demais, nós aqui nos colocamos num esforço tremendo para dizer: Senhor, eu quero me doar para Ti, e às vezes com um coração sincero, na maioria das vezes até, com um coração sincero, para dizer: Senhor, eu quero me devotar a Ti. Mas essa devoção, ela passa muito de um conceito de um esforço humano, e essa estrutura religiosa de um esforço humano de se conectar com Deus, ela gera em nós três coisas: culpa, medo e vergonha. A nossa relação com Deus, ela é muito carregada nesse ambiente da meritocracia, ela é muito carregada de culpa, medo e vergonha. Culpa, quando eu não correspondo àquilo que Deus pediu para mim fazer, quando eu não consigo orar tudo que eu deveria de orar, quando eu não consigo adorar tudo que eu deveria de adorar, quando eu não consigo jejuar tudo que eu deveria de jejuar. O medo de ser castigado por esse Deus, afinal, se eu não fizer, Ele vai me punir, porque a estrutura da meritocracia, ela é assim: se eu correspondo com essa divindade, e de novo, todas as religiões têm essa estrutura, o Jim que ministrou aqui, ele chama isso de sistema de trabalho. Eu correspondo com a divindade, seja ela qual for que eu acredite, e se eu corresponder com a divindade, Ele derrama sobre mim uma bênção. Agora, se eu não correspondo com a divindade, Ele pesa a mão sobre a minha vida. Então essa relação com essa deidade ou divindade a qual eu acredite, seja ela no meio evangélico ou não, a estrutura religiosa de relação ou de relacionamento com Deus, ela é carregada de culpa, de medo, quando eu não faço, e de vergonha, quando eu erro. E aí eu me escondo. Só que esses três sentimentos, eles não existiam até nascer o pecado. Na relação de Adão com Deus, não existia nem culpa, nem medo, nem vergonha, até o homem pecar. Quando o homem peca, ele se sente culpado, ele tem medo de Deus e se esconde pela vergonha da sua nudez. E eu fico impressionado que às vezes no ambiente evangélico, ainda hoje, existem alguns nichos que acabam mantendo as pessoas dentro da igreja, para que elas não se percam através da culpa, do medo e da vergonha. Não vá lá, senão o diabo vai te pegar. Não faça isso, que se você fizer isso, vai acontecer tal coisa. Não faz isso. Não. E às vezes nós ensinamos até nossos filhos assim: não faz isso, Jesus não gosta. Não, Jesus não gosta. Teve um menino lá em Novo Hamburgo, na escolinha dominical, não na nossa igreja, mas na igreja que eu estava fazendo parte, aonde eles estavam contando a história de Jesus na cruz, e quando a professora conta de que Jesus foi morto na cruz, ele diz: bem feito. A professora ficou assustada e olhou para ele e disse assim: como assim, cara, bem feito? Eu digo: mas claro, é um baita chato esse cara, ele não gosta de nada, tudo o que eu faço ele não gosta, porque se incute, não faz isso porque Jesus não gosta, não faz isso porque Jesus não gosta, numa estrutura onde eu não me relaciono com Deus, ela está distante, e isso traz um cansaço, isso
de repente, num processo todo, ao invés de eu me relacionar com Deus a partir do prazer, ao invés de eu me relacionar com Deus para ter um encontro com Deus, na verdade eu tento impressioná-lo, como se qualquer coisa que nós fizéssemos pudesse impressionar a Deus. Mas Anderson, está dizendo que eu não preciso fazer mais nada? Não, não estou dizendo isso. Eu não preciso mais então nem orar, nem jejuar. Não estou dizendo isso. Mas se você jejua para que você possa melhorar de vida, para trocar de carro, ou se você jejua até para que você possa receber a bênção de Deus, para de jejuar. Não faça isso por causa disso. Jesus, quando Ele nos ensina a jejuar, Ele diz assim, antes, quando os discípulos perguntam, por que os teus discípulos não jejuam, já que os discípulos de João jejuam? E Ele diz, quando o noivo está presente, não há necessidade de jejuar, mas vocês jejuarão quando o noivo não está. O que Ele está nos ensinando? Que o jejum ele tem um propósito, atrair o noivo, que nós venhamos a ter um noivo conosco. Então por que nós jejuamos? Por que Jesus disse, essa casta só sai com jejum e oração? Por que então eu tenho que jejuar para expulsar aqueles demônios? Meu irmão, os demônios não vão ser expulsos porque você jejuou 40 dias e ficou só tomando água durante 40 dias, emagreceu 20 quilos, e você vai chegar diante do demônio 20 quilos a menos e vai dizer, demônio, eu peso 20 quilos a menos, e agora você tem que sair dele. Ele não vai sair, porque ele não sai pela quantidade que você pesa, sim pela autoridade de Cristo na sua vida. O que vai fazer com que aquele demônio saia não é a quantidade de quilos que você perdeu, e sim a quantidade de graça e de relacionamento com Cristo que habita em você. A unção que habita em você vai fazer com que aquele demônio saia. Por que eu vou jejuar então? Porque eu quero me encontrar com o noivo, eu quero ter relacionamento com Ele, eu quero estar perto dEle, eu quero me conectar com Ele. É por isso, o que o Senhor nos pede de fazermos coisas para Ele tem um objetivo, estarmos conectados com Ele. E as pessoas então que vivem dentro dessa atmosfera, e talvez muitos de nós aqui viveram em nichos evangélicos, onde a estrutura da meritocracia fazia parte, que para você chegar a algum lugar, você precisava fazer por merecer aquele lugar. Às vezes nós construímos ainda, ao meu ver, uma situação pior. Você precisa participar de 7 cultos da vitória, 7 noites da libertação, 7 reuniões, e se você faltar uma, já era, maluco, perdeu. E nós construímos toda uma estrutura como que se a nossa relação de novo passasse por aquilo que eu faço para Ele, não por aquilo que Ele fez por mim. E quando nós estamos nesse ambiente, nós sofremos um negócio, nós nos cansamos. Tem uma amiga minha, Melinda Fischer, ela escreveu um livro, infelizmente esse livro não é mais editado no Brasil, mas o título do livro é assim, se o fardo é leve, por que eu estou tão cansado? E toda a estrutura do livro, ela fala justamente sobre isso, sobre o cansaço que esse lugar de se relacionar com Deus a partir do esforço humano, ele traz para a vida da gente, a estrutura religiosa. E aí as pessoas cansam desse lugar, e sabe o que elas fazem? Elas vão para o outro extremo. Esse é o meu extremo. Qual que é o extremo? Cara, eu não quero mais aquilo lá. Aqueles caras são religiosos. Aqueles caras lá, eles vivem religião. Eu não quero, eu sou livre. Jesus me libertou, aleluia. Eu sou livre em Cristo. Eu vivo o evangelho da graça. Jesus me libertou e hoje eu posso ser livre. Eu não preciso mais estar acorrentado às prisões da religião ou da religiosidade. Hoje eu sou livre em Cristo. E aí nós vamos para um outro extremo. O que um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, eu não sei quem curte estudar e ler, esse cara foi sensacional, eu sou apaixonado por ele. Ele foi morto por Hitler na Segunda Guerra Mundial, por conspirar contra Hitler, por fazer parte, ele era alemão, e ele foi convocado pelos nazistas para ser um espião, pelo trânsito que ele tinha no meio dos pastores da Inglaterra e Espanha e tal, e ele ficou como espião duplo, ao invés dele buscar informação da Inglaterra, ele levava as informações dos nazistas, e enfim, ele foi descoberto, ele foi preso e foi enforcado. Mas antes de ser enforcado, na década de 20, ele escreve um livro que chama O Discipulado, e esse livro é sensacional. Ele fala sobre o Sermão da Montanha, mas no primeiro capítulo, ele traça o que ele chama de graça barata e graça preciosa. Esse texto dele é sensacional, aonde ele diz, sim, nós somos do Evangelho da Graça, mas qual graça?
Que graça é essa que nós estamos vivendo? Porque existe aquela graça, e essa é a frase dele, ele diz: a graça barata justifica o pecado, a graça preciosa justifica o pecador. A graça barata arruma uma justificativa porque você pecou. Eu pequei por causa disso, afinal eu não consegui vencer, e a gente arruma uma justificativa para o pecado. A graça preciosa justifica o pecador, ela transforma a vida do pecador, ela não deixa ele parado naquele estágio, mas ela transforma ele, e mais do que isso, ela transforma ele para que ele tenha liberdade de poder dizer: Senhor, eu quero ser um servo teu, eu quero, a liberdade que eu tenho de poder escolher a partir da graça, eu livremente escolho me colocar debaixo de ti, Senhor. Se a minha vida te serve, usa, toma a minha vida, eu quero estar nas tuas mãos, eu quero te servir. Hoje nós vivemos um extremo disso. Hoje nós vemos pessoas que elas pulam para cá e elas não querem mais se comprometer nesse negócio. E mais, elas usam ainda um termo dizendo assim: cara, eu não preciso ir na igreja porque eu sou a igreja. Primeiro, esse é um termo já afirmação, onde você diz eu sou igreja. Ela não só é errada teologicamente, mas ela é errada etimologicamente. Quando você se refere à palavra igreja, a própria palavra ela já é plural. Ela já se refere a eclésia, a assembleia, a congregação dos santos. Igreja necessariamente é coletivo. Eu, indivíduo, posso ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo pode habitar em mim e eu sou templo do Espírito Santo, mas não consigo ser igreja só. Para mim ser igreja, eu preciso dele, eu preciso dela, eu preciso dele. Aonde Jesus diz: aonde estiverem 2 ou 3, eu estou no meio. Para ser igreja, eu preciso coletividade, eu preciso estar inserido em uma comunidade, eu preciso alguém que seja minha lixa e que eu seja a lixa dele. Eu preciso alguém que olhe para mim e diz assim: cara, você está mal aí, velho. E eu digo: tá. E às vezes eu vou dizer para ele, aonde nós estamos inseridos em um ambiente, aonde aquele ambiente ele me ministra, aonde eu me coloco debaixo de alguém que tem a capacidade de olhar para mim e dizer assim, não, e eu consigo assimilar e ser abençoado pelo fato de estar vivendo comunidade, pelo fato de estar vivendo junto. Cara, mas nós estamos na era da tecnologia, nós estamos na era da modernidade. Eu posso viver, assistir pregações no YouTube, eu posso assistir quem eu quiser, na verdade, no YouTube. Hoje você abre o YouTube, você assiste qualquer pregação, e para nós pastores de igreja local, esse é um grande desafio, né? Os caras chegam para a gente e conversam assim, mas o Bill Johnson disse isso, como se o Bill Johnson fosse o melhor amigo dele, né? Tu fica assim, tá, mas e? Né? Mano, top que você consegue viver e assistir pregações e ter esse acesso, viver toda essa realidade, mas isso não substitui a vida comunitária. Eu sou apaixonado pela igreja, eu sou um cara apaixonado pela igreja, não porque eu gosto da igreja pela igreja. Algumas pessoas dizem assim, Jesus nunca pregou a igreja, e de fato Jesus não pregou a igreja, Jesus pregava o reino, ele pregava o reino. E aí outras pessoas dizem assim, a igreja foi um mal necessário. Não, querido, não, porque Jesus foi ele quem fundou a igreja e disse, sobre esta pedra eu edifico, eu construo a minha igreja. Foi invenção de Jesus esse negócio. Então quando eu digo que eu sou apaixonado pela igreja, eu não sou apaixonado pela placa, eu não sou apaixonado pela instituição, nem pelo CNPJ, eu sou apaixonado por isso aqui, cara, por essa vida comunitária, por esse negócio de vida na vida, por eu estar junto, por eu estar chorando quando o cara está chorando, por eu rir com o cara quando ele ri, de viver vida comunitária. Nós precisamos desse negócio. Nós precisamos aonde eu me comprometa e eu diga, cara, eu estou junto, eu vou doar minha vida. Aquilo que o Paulo falava ontem, existe um preço a ser pago pela minha devoção, é algo que eu preciso colocar diante do Senhor e dizer, sim, Pai, usa a minha vida. Esse negócio da graça barata, ela é uma graça sem arrependimento, ela é uma graça sem cruz, ela é uma graça sem discipulado. A graça preciosa é a graça que nos leva à cruz, é a graça que nos leva à morte do eu, é a graça que diz, Senhor, sim, eu estou disposto a morrer para que Tu seja Deus na minha vida. A graça preciosa me leva a um lugar onde eu paro de ter cheiro de carne e passo a ter o bom perfume de Cristo. A graça preciosa me transforma. A graça preciosa não me leva a um lugar onde eu vivo de qualquer jeito e faço qualquer coisa e eu não quero estar lá. E o que me estressa hoje, eu me estresso mesmo. Pensa num cara que fica muito bravo. É quando eu vejo pessoas que dizem isso, cara, eu não preciso da igreja para viver, eu não preciso estar inserido no ambiente, e a sua expressão de fé
toda a sua expressão de fé, da sua cristandade, ela se resume em post de Facebook, dizendo: isso aqui é o certo, aquilo ali é o certo, devia de fazer isso, a igreja tinha que ser assim, a igreja tinha que ser assado. Sai daí, filho, vem no nosso sapato, vem caminhar junto, vamos chorar junto, vamos ver o que é caminhar junto, um do lado do outro. Gritar de fora é muito bonito, cara, mas vamos caminhar, viver junto esse negócio. Vamos bater no peito e dizer: vamos lá, eu quero estar junto contigo, eu vou chorar, eu vou pagar o preço para isso. Não basta, eu acho que qualquer extremo é ruim, seja esse extremo da meritocracia, ou seja esse extremo da graça barata, aonde tudo é amor, eu amo, aleluia, glória a Deus, eu curto esse negócio do amor, a gente se ama, mas cada um por si, Deus por todos, e glória a Deus. Aonde eu não consigo me comprometer, aonde eu não consigo me colocar debaixo e dizer: conta comigo, eu quero fazer parte desse negócio, eu quero poder caminhar junto. Um dia um dos meus líderes chegou para mim e disse: olha, eu não concordo com tal coisa na igreja, a forma como nós estamos buscando alcançar pessoas não alcançadas. E ele disse: eu não concordo com essa metodologia que a igreja está usando, eu acho que tinha que ser diferente, eu não preciso. E no nosso caso era através dos grupos menores, dos grupos de relacionamento, nós chamamos de GF. E ele disse: eu não concordo com isso, porque eu posso falar de Jesus em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer canto, eu posso ministrar Jesus a hora que eu quiser, eu não preciso fazer isso via o GF ou via o que for. Eu falei para ele: cara, top, eu concordo contigo perfeitamente, eu não estou te impondo isso. Agora me escute, não se proteja atrás da sua discordância como uma desculpa para você não fazer nada. Se você tem falado de Jesus para os seus amigos em todos esses lugares que você disse que é possível de se falar, top. Agora, sabe o que me estressa? É quando eu aponto dizendo: isso está errado, e eu não faço nada. Eu me escondo atrás daquilo que eu digo de errado, mas eu não faço nada para mudar. Eu tenho a capacidade de apontar o erro, mas eu não faço parte da solução. Eu tenho a capacidade de dizer: isso aqui eu não concordo, e todos nós temos divergências, né? É excelente. A gente tem situações onde a gente discorda, os casados sabem do que eu estou falando, né? Mas a gente conversa, a gente senta, a gente tenta chegar a algum lugar juntos. Mas, irmão, eu não suporto fulano. Tem pessoas, a gente não fala isso, mas tem pessoas que a gente também não gosta muito, como pastor. A gente não gosta de todo mundo do mesmo jeito. Não gosta, vamos ser sinceros, não gosta. Assim como vocês também não. É um pouco diferente, não, cara. Tem pessoas que a gente gosta mais, que a gente tem prazer de estar junto, e tem pessoas que a gente suporta estar junto. Por isso que Paulo disse: alguns nós vamos suportar. A gente suporta. E não é nem porque o cara é chato, porque Jesus também morreu para os chatos, mas ele, às vezes é porque ele é diferente. Ele tem gostos diferentes da gente, ele pensa diferente da gente, ele tem formas diferentes de fazer a coisa, e eu não estou dizendo de certo e de errado, estou dizendo é simplesmente diferente. Então a gente tem dificuldade de conversar, tem dificuldade de estabelecer um diálogo, porque pensamos diferente. Então eu prefiro estar perto de pessoas que obviamente pensam igual a mim, do que pessoas diferentes. Mas a igreja é composta por pessoas, ela é composta por todo o grupo. Então estar num grupo assim, viver comunidade, não é fácil. Um dia eu escutei a pregação de um pastor, eu já estou encerrando, já deu a minha hora, aonde ele compara a igreja com a Arca de Noé, e ele diz que estava todo mundo ali um tempo dentro da Arca de Noé, e daqui a pouco começa aqueles animais a fazer toda aquela caca e todo aquele negócio,
e aí começou a feder, e o troço ficou difícil, e aquele cheiro, e os caras já vivendo um tempão junto, e aquele negócio, a água não baixa, e fazendo caca, e aquele negócio cada vez mais difícil. Os filhos daqui a pouco começaram a gritar: pelo amor de Deus, abre a janela, que nós precisamos sair daqui, não dá mais para ficar aqui dentro, abre essa janela. E quando eles abriram a janela para tentar pegar um ar, o fedor que estava fora dos animais mortos era pior do cheiro que estava dentro, e eles: fecha a janela, e fecharam a janela. A moral da história, ele faz a seguinte reflexão: pode estar ruim aqui dentro, filho, mas lá fora está bem pior. Meu objetivo nessa noite, e realmente estou encerrando, eu entendo que a comunidade bíblica Logos, ela tem buscado encontrar esse equilíbrio, buscado trazer para a comunidade esse lugar, não numa estrutura de meritocracia, de um servo trabalhador apenas, e também não aquele cara sem compromisso, distante, simplesmente para estar aí, para fazer mais um número, mas ela busca esse lugar de equilíbrio, uma igreja que entende quem ela é, uma igreja que entende o seu chamado, entende a sua devoção, que vive o evangelho da graça, mas não o evangelho da graça barata, que vive o evangelho da graça preciosa, esse evangelho do discipulado, da transformação, da cruz, da morte do eu, daquele evangelho onde eu digo: Jesus, eu estou aqui, conta comigo. E por isso eu creio que esse lugar tem sido um lugar precioso, um lugar seguro, para que você possa exercer a sua fé, e para que você possa criar os seus filhos, onde eles estarão em um ambiente seguro de um relacionamento com Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Feche teus olhos, eu quero orar por você em nome de Jesus.